Amados, queridos, como estão vocês aí, Adaldo Moon, mais essa câmera aqui? Como estão vocês, meus queridos? Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré seja sobre vocês. Eu declaro o amor do Senhor sobre todos vocês nesse dia de hoje, amados. Meus queridos, estamos aqui com a mensagem 219, foi dada em 2016. Em outubro, essa foi a mensagem que o Senhor pediu para passar nesse dia de semana. E eu vou passar essa mensagem aqui porque olha só como o Senhor faz as coisas. Vocês lembram disso aqui, né? O Senhor falou muito extensivamente sobre o inimigo, que ele realmente está atacando. Eu já tenho umas 4 mensagens do Senhor que ele tem que continuar repetindo que o inimigo tem se levantado, mas ele também tem se levantado e trazido ajuda para nós. Depois que eu passei essa mensagem, eu fui atacado aqui no ombro, né? Eu não consigo mexer meu ombro agora, já tem 2 dias, logo aqui. Acordei dessa forma. E o inimigo ataca e ele ataca mesmo, querido. Eu peço então a tua oração para mim, que essa dor passe. Mas oremos para todos nós, uns aos outros, né? Eu vou ler isso aqui, sabe, amados? Porque o Senhor, quando ele tem esse bate-papo com a nossa manhã, vai e volta, a gente aprende muito nesses diálogos. Para os novos, então, vocês podem vir aqui, osmistériodedeus.com, tá? Aqui você pode bater História de Amor de Jesus. Uma vez que você dá um clique aqui, vai estar aqui a mensagem, tá? Disponível para você, no tempo que você tem com o seu Deus, que aqui está. A nossa irmã fala, obrigado muito por todos vocês, agradeço muito hoje por todos vocês, minha família, é claro, Jesus. Todos os dias eu belisco, porque não consigo acreditar o quanto minha vida mudou em apenas alguns anos. Eu acredito que você está aqui ouvindo essas mensagens do Senhor. Você é uma pessoa mudada. Nos últimos 60 dias enfrentamos problemas de todo tipo contra a nossa casa. Chegou a um ponto onde é quase cômico. E eu acordo e digo, tudo bem, Senhor, o que está vindo contra nós hoje? Realmente está nesse ponto aqui. E a última, isso aqui foi 2016, você vê que o maligno não para. Tem esse momento de alta, baixa, mas ele não para. Você vai ver a surpresa do Senhor aqui sobre isso. E nessas últimas mensagens dela, ela falou, ele ataca tanto ela que é ridículo. Olha só. O Senhor vai falar mais sobre isso. Ela fala a parte 1, a corrida, sustento e resistência. Ela costumava suportar aqueles ataques antes de escrever meus sonhos e visões. Queria conhecer Jesus de uma forma mais profunda e eu busquei. No começo o inimigo estava fazendo tudo ao seu alcance para me afastar de Jesus. Isso acontece, sabe, queridos? Se você começa a conhecer o Senhor, coisas vão acontecer na sua vida, porque o inimigo não quer que você vá para ele. Como é a parábola do Senhor, né, das sementes. Ela fala aqui, então, Pai, porque isso foi permitido por Deus? Simples, Deus queria ver até onde eu estava disposto a ir. Realmente, a distância nesse caminho difícil. O caminho nunca foi fácil. Então, é isso que ela acha, que por isso que nós estamos passando por isso. E ela fala, depois de continuar a minha corrida, e como não importava o que o inimigo tentasse me impedir de ir até ele, o inimigo começou um método diferente de ataque. Ele muda as estratégias, tá, querido? Ele muda as estratégias para te derrubar. Ele faz isso constantemente, tá, amados? Ele só vai parar quando o Senhor bater o martelo. O Senhor tem falado aqui já, né? Ele já falou aqui nesse último aqui. Quem não viu ainda, por favor, dá uma olhada no vídeo passado. O inimigo quer levar o máximo de gente com ele para se perder eternamente. Distrações e curvas desanimadoras. Então ela fala, isso significa que eu tinha de confiar. Então ela estava aqui nessa corrida e ela deparou com porções ainda mais difíceis no caminho. Isso significava que eu tinha de confiar e obedecer a Deus, mesmo sem saber para onde Ele estava me levando na corrida. Eu cheguei a esse ponto de pensar isso também, sabe, queridos? A gente pode fazer unção, a gente pode orar, a gente pode pedir resgate do Senhor, pode pedir essas coisas todas. Hein? O inimigo continua nos atacando. No final das histórias, é só confiar no Senhor mesmo. Não tem outro jeito, tá, queridos? Não tem outro jeito a não ser confiar no Senhor e
e fazer aquilo que o Senhor fala, né? Fica onde você está e eu entrego você, né? Eu liberto você. O inimigo tentava de tudo para me distrair e a lista era longa. Havia a minha lesão, as batalhas com o inimigo, batalhas judiciais, sustos do câncer, brigas internas com colegas de trabalho, famílias e amigos, problemas com os meus filhos, mudança de longa distância, acusações, mentiras, difamação pessoal, a morte de minha mãe e tanta perda. E você, eu acredito que você pode adicionar mais e mais aqui, né, amigo? Não tem limite para o que o inimigo quer te derrubar. Não tem limite. Essa parte da jornada me envolveu correr todos os dias em um bom caminho. E ela fala, foi tudo uma corrida, uma série de corridas que chama de corrida às cegas. É essa parte do tempo em que aprendi a ouvir Deus dizer, não, este é o caminho, ande assim. E é assim que o Senhor faz conosco, né, irmãos? Ele nos ensina dessa forma. Ela fala, eu estava realmente começando a me perguntar se eu era mesmo digno de ser amado de Deus. Essa parte foi tão dolorosa que me encheu de lágrimas. Quer dizer, estava sendo atacado tanto. No entanto, isso também me encheu de uma apreciação ainda mais profunda de Deus. Olha só. Continuando na minha corrida, Deus começou a confiar em mim ainda mais. No entanto, o inimigo então começou a vir até mim com métodos diferentes de ataque. Olha, está falando 2016 aqui, amado. Teve antes e tem até hoje, tá? Não para mesmo, tá, queridos? Hoje está diferente, hein? Hoje é nós estamos em outra fase, né? Em que o inimigo tem se levantado com os irmãos. O Senhor já falou isso em uns 4 edições diferentes, mensagens diferentes. E ele também, o Senhor tem trazido mais ajuda para nós, mais anjos também. Parte 3, o fim, grandes recompensas com Deus. Você pode ler aqui, amados. E aqui ela fala que isso, eu vou ler isso aqui. Eu tinha feito tudo o que Deus havia exigido de mim, ou assim pensei. Eu mantive o curso, eu permaneci focado em Jesus, mesmo quando problemas indescritíveis chegando. Os sonhos e visões que o Senhor me deu tornaram-me incrivelmente detalhados, fazendo com que eu tenha, no início, parecer quase como um desenho animado em comparação. Pelo outro lado, e contra todos os ataques, quando Ele me deu o milagre de sonhos e visões mais claras, Ele também curou milagrosamente a minha visão ao mesmo tempo. Isso é realmente notável, pois eu nem mesmo pedi isso, mas Deus sabia o que eu precisava antes mesmo de pedir. Então aqui foi quando ela soltou o site dela, o Nest. Foi nesse tempo que ela soltou o site dela, 2016, outubro. Ela também anunciou o casamento dela, o segundo casamento dela. Tudo parecia tão perfeito. E ela chegava até a pensar em pular no final da corrida. Mas não, ela aprendeu logo. Não há como pular. Olha só, não tem jeito, é mais, tem que passar mesmo. Então, eu fiz a Jesus algumas perguntas. Senhor, nós somos recém-casados aqui, então podemos apenas ter um tempo de união, além de todos os problemas. E aqui ela fala, poderíamos ter pelo menos um pouco de alegria antes dos tempos difíceis. Senhor, Senhor, você está aí, estamos muito velhos para tudo isso. E ela fala, lá, amigos do site, fale aqui. Quer dizer, aqui ela está falando uma certa brincadeira, né? Aí chega um ponto em conversa assim, né? Pai, até quando, né? Ela fala mais aqui. Leia com mais cuidado aqui, tá, Mato? Você pode olhar aqui, vai estar no site, depois que eu acabar aqui, junto com a minha voz. Aqui tem uns pontos do Senhor muito importantes que eu quero falar, tá? Aqui ela fala, quando a professora da oficina tinha certeza de que a madeira estava aderida. Aqui, o Senhor vai dar um paralelo sobre essa cola, tá, querido? Quando eles fazem coisas e usando cola. Ele vai falar mais sobre isso. É lindo, lindo, linda a parábola dele sobre isso, a analogia. E ela fala que quando a professora da oficina tinha certeza de que a madeira estava aderida, eu vou começar aqui atrás quando ela começa a trabalhar nessa madeira, porque o Senhor vai usar isso aqui como um paralelo.
E ela fala, isso aqui, tudo aqui, amado. Ela trabalhando na tábua, primeiro você corta a tábua, depois de você cortar a tábua, um certo tamanho, você começa a usar a cola, entre a tira da madeira, você começa a usar a cola, e depois você usou essa cola, e você pode que isso aqui é um processo, tá? Isso que eu quero mostrar, o senhor mostrou que é um processo. Esses maciços mortos, montados em mesa, foram usados para reforçar a aderência da madeira. Preste atenção na analogia do processo. Isso foi feito conosco, irmãos. Embora isso seja de anos atrás, ainda me lembro que isso me levou pelo menos 3 dias, depois que põe a cola, o processo com a madeira, pois não tínhamos nenhuma cola de madeira de secagem rápida. Quando a professora da oficina tinha certeza de que a madeira estava aderida e que a cola havia secado, pegamos os blocos de madeira e passamos por uma plana para garantir que os blocos estavam encanados e uniformes. Em seguida, contamos os pinos para torná-los nivelados com os blocos. Então, isso aqui não é para a gente aprender a fazer madeira, o corte de madeira. Aqui ele está demonstrando o processo que nós passamos, querido. Continuando mais aqui, ela fala que após essa visão, o Senhor, então, me pediu para pesquisar a palavra laminação. Então, foi isso que eu descobri. Laminação, aqui fala, é uma técnica de fabricação de um material em múltiplas camadas, para que o material composto obtenha maior resistência. Imagina você aqui, tá, querido? E o Senhor trabalhando nisso tudo aqui, dentro de várias camadas, várias corridas, para que você tenha maior resistência, estabilidade, isolamento acústico, aparência e outras propriedades com o uso de materiais diferentes. Um laminado é um objeto permanentemente montado por calor. Calor, testes, pressão, semelhantes ao mundo, soldagem. Isso aqui é o ferreiro, né, que é o maligno. E os adesivos, que é a mesma coisa que a força do Senhor. Depois de notar isso, foi trazido inesperadamente a sua presença de Jesus. Assim diz o Senhor: Erim, eu tenho ouvido os seus choros ao colar algo. Presta atenção, então, a analogia que ele faz com isso, mas esse é o processo que todos nós passamos na mão do Senhor. Ao colar algo, ele não cola imediatamente, certo? Em vez disso, ele precisa do tempo para grudar, só então se tornar uma adesão permanente, capaz de enfrentar todos os tipos de situação. Aqui está a razão, amados. O Senhor está trabalhando em todos nós, nos moldando para que Ele possa enfrentar todos os tipos de situação. O Senhor continua, essa visão da tábua de cortar é do processo usado, é semelhante à da sua casa, atravessando todos esses pedaços de madeira. Então o Pai, o Filho e o Conselheiro, que eu tenho enviado, o Espírito Santo. A cola é o tempo entre a união de sua família. Agora eu tenho criado a cola e a adesão. Aquilo que está colado por mim não pode ser separado. Glória a Deus, né? Trabalho que Ele tem colocado em nós, né? Aqui está a moral da história. Existe um processo, sim, amados. As suas dores com o maligno, as dores pessoais, essas coisas tudo, há um processo individual para cada um de nós. Eu não tenho te levado tão longe, olha que lindo o Senhor fala, eu não tenho te levado tão longe em sua corrida para agora estabelecer um caminho que não leva a lugar nenhum. Olha só, ele está falando, eu não te trouxe até aqui, trabalhei com você aqui simplesmente para te colocar no caminho, não vai dar em lugar nenhum. Nossa mãe fala, por que você está permitindo isso? O Senhor fala, Erim, você está experimentando o que é comum ao homem, mas ainda mais, pois você agora tem voltado a atenção do inimigo para o que eu estou revelando. Graças a mim, você mantém o interesse do inimigo. Olha só. O Senhor já tem falado em outros sonhos que a própria razão do inimigo te atacar é porque ele sabe que você está no Senhor e o Senhor te ama. Ele falou isso em outra história. Então ele fala, graças a mim você tem o interesse do inimigo. Daqui a razão que quando eu dei essa mensagem, há 2 dias atrás, a última, eu fui atacado ferozmente, fisicamente pelo maligno. Meu braço, por enquanto, eu não estou conseguindo mexer. Colocar a camisa, essas coisas, eu não consigo mexer nele.
É bem aqui em cima, já eu ponho o dedo aqui, eu sinto bem nesse músculo aqui, ó. O relógio está rodando, o tempo está passando e o inimigo tem visto a escrita na parede. O Senhor continua: embora você seja odiada e atacada, eu também envio ajuda com antecedência. Antes que você grite, eu respondo. E então você sabe que eu sou Deus. O Senhor continua: agora esta é a parte da corrida em que o inimigo tenta puxar você da linha de chegada. Note muito bem, amados, isso aqui é 2016. Esses processos celestiais demoram muito tempo. Muito tempo. Muitas pessoas pensam que agora que isso está acontecendo. Não é verdade, amados. Eu já ouvi muitas pessoas que tudo é agora que está tendo isso. Isso aconteceu quando você nasceu no ventre da sua mãe. No ventre da sua mãe, quando o inimigo sentiu que você tem sido chamado, ele já começou a te derrubar de lá, tentar te derrubar de lá. O inimigo vai te chamar de volta para onde você era um prisioneiro, escravo. Ele ilumina as suas velhas pontes ou desperta o seu passado. Ele grita para você fazer com que você pare no meio do caminho. Ele te chama para desanimá-la, ou seja, pare no meio do caminho. Quer dizer, você continua essa jornada, continua vivendo, ele está de olho, está de olho, está de olho. Você começa a pecar, você dá alegria para ele, né? Você começa a se afastar do Senhor. E de repente você volta para o Senhor, aí o inimigo, não, eu quero te trazer de volta aqui onde você está. E quando você não volta, você está na sola como o Senhor, aí continua os ataques não param. Eles querem você de volta, você começa a pensar nas coisas que você fazia, de pecado, etc. Vamos se dizer assim, os malignos entram no seu sonho e fazem uma espécie de sedução para que você volte a fazer as coisas desagradáveis ao Senhor que você estava fazendo, todos nós. Ele ou ela, é uma maligna, Jezebel, eles fazem isso constantemente, quase toda noite, amados. Parou um pouco agora, mas sempre está tentando trazer você de volta ao mundo. Ela fala, o que eu te mostrei, o Senhor fala, o que eu te mostrei recentemente, o que você aprendeu? Ela fala, eu estou com raiva de mim mesmo, você me deu a mesma visão 3 vezes nos últimos fins de semana. E o Senhor fala, o que foi? Ela fala, foi uma visão sua, não consegui ver porque as circunstâncias eram atípicas de uma visão. E o Senhor fala aqui, nesta extensão de sua corrida, estou te dando ainda mais. Isso significa que eu estou te chamando para um serviço maior. Como eu falo isso para vocês, tá? Eu tenho aprendido isso também. Essa jornada que nós temos, tá? Do A ao Z. Do A ao Z. Essa jornada que nós temos com o Senhor. Então nós temos ponto A ao B, B ao C. Cada uma dessas é um caminho diferente. Apesar de ser um caminho só, A a Z. Mas do jeito que você chega nessa linha de chegada, tem A a B, B a C, C a D, entendeu? E cada uma dessas sessões, ou vamos dizer assim, cada uma dessas corridas nessa jornada, mano, o Senhor trata com você diferente, Ele te treina diferente, Ele te molda diferente. E olha só, aqui Ele está falando que eu estou te chamando para um serviço maior, 2016, mano. Então isso aqui, ela estava numa chamada, ela estava numa corrida que ela não está hoje, acredito que ela está na última, né? Acredito que nós estamos na última corrida, não sei ainda. Se não, XYZ, nós estamos bem chegando aí no final. Então, o que está sendo demonstrado aqui, meus queridos, não é isso que eu já ouvi falando, que tudo está acontecendo agora, no final de tempo. Não é assim não, tá, queridos? Isso vem acontecendo no decorrer da sua vida, tá? Essa jornada. O Senhor fala, agora eu tenho designado vigias em suas paredes, eu também lhe considerei aumento, mas você deve entender que como outros antes de você, que nem sempre haverá situações em que você terá papel e caneta nas mãos. O Senhor continua, vai haver momentos em que eu vou dizer a você, vá aqui, vá ali, sim, não, e agora não. Vai ser lindo quando o Senhor conversar assim conosco. E até mais, mas é aqui que você deve confiar totalmente em mim, irmãos. Eu sei que eu estou chegando nisso aí. Né? Não interessa o tanto de unção que eu faço, o tanto de jejum, tanto disso, tanto de aquilo. Não tem jeito de parar esse inimigo por completo. Não tem jeito, amados. São milhares e milhares. Entretanto, se você nem fizer isso,
piora muito mais, né? Mas chegar a um fato que eu já ouvi pregador, que você fazer isso e estudar isso, o inimigo não vai te perturbar. Isso não é verdade, tá, queridos? E se o inimigo não ataca você, se fosse você, eu ficaria até cabreiro, porque ele ataca aqueles que são do Senhor. Tá? Eu ficaria até cabreiro, tá? Então, amados, aqueles que estão passando por dores, não dorme, isso, aquilo, outro, saibam, amados, que até o inimigo tem visto que você é especial, Senhor. Tá? Para que isso sirva de consolação. Eu estou passando por dores aqui físicas, não consigo mexer, não consigo nem pôr a camisa, não consigo passar o desodorante debaixo do braço. Mas, então, vocês sabem que eu fui para o hospital ano passado 2 vezes, né? Coração batendo a 5%. Seja o que for, isso tudo que está acontecendo com você, você está na mão do Senhor. Então, que isso sirva de consolo para você, tá? No mínimo de tudo isso, ó. O que o inimigo tem percebido é que o Senhor te ama e que você é dele. O inimigo percebeu isso, querido. Então, que sirva um pouco de consolo. E continua no barco, continua orando, continua na unção, continua fazendo o que agradava aos olhos do Senhor. Né? Continua. Continuando, o Senhor fala, os seus inimigos restantes são instituições, eles não têm coração, nem pulso, nenhuma base construída sobre Deus. Então você deve me permitir que eu os governe e vire a mesa. Interessante, olha só, ele falou sério sobre as instituições, ou seja, as igrejas, né? As igrejas não têm nem coração, olha só, nem pulso, nem base. Então muitas igrejas estão com problema com o Senhor. Ele riu aqui quando ele falou isso, né? Você é incapaz de resistir a isso, você deve seguir as regras deles até que eu te leve em outras direção e os liberte. Aqui eu acho que ela está falando as coisas que ela está passando. Este momento está chegando, mas enquanto isso você deve saber que quem realmente os controla e permite que no momento usem a capacidade deles de causar problemas é o Senhor que está em controle, queridos. E ele fala bem, vamos começar com quantas vezes consecutivas você recebeu. E aqui ela falou aqui da visão, da imaginação que ela teve. Ela recebeu 3 vezes, o Senhor fala, muito bom. Então, com isso, o que mais você experimentou? Ela fala, eu senti primeiro na cabeça, depois no peito, depois na barriga. E o Senhor fala, então, você sentiu que precisava agir sobre isso. Mas o que fez? Ela falou, achei que fosse só preocupação. O Senhor fala, mas você até ignorou aquilo que a preocupava. Ele sorriu e riu. Então aqui está o Senhor treinando a nossa irmã, que o Senhor enviou sinais para ela e ela ignorou. E é difícil. Ele acredita que ele enviou um sinal para mim no céu. Tá? E eu falei, isso aqui ele não ia mandar para mim. E olha só o que aconteceu à noite. Eu acho que sim. Eu vou mostrar no live. Lindo, lindo, lindo. O céu ficou todo vermelho, etc, etc. Eu fiquei... Agora eu penso, mas será que ele ia fazer isso no céu por mim? Eu não sei, né, mano? Mas uma coisa é fato. Ele avisa você através de sinal que o inimigo vai te fazer um ataque. Isso é sinal, ele avisa você, tá? Isso é fato, tá, querido? Isso é fato. Tem que saber. E a nossa irmã sempre teve problema em reconhecer esses sinais. Eu acredito que os últimos sonhos dela, o Senhor mandou 20 sinais e ela não reconheceu. E sinais vêm por todos os tipos de coisa. É passarinho voando na sua cabeça, é irmão falando uma coisa, é o trabalho isso acontecendo, é coisa que você não vê diferente, agora está vendo. Todo esse tipo de coisa. Mas você tem que estar alerta, né? E pensar e analisar. Então o Senhor fala aqui, isso me lembra a parábola do homem durante o dilúvio. Essa é uma lição difícil, porque você finalmente aprendeu com isso, e novamente o Senhor sempre está rindo de bom humor, tá? Isso aqui é o seu Deus. Já teve pessoas que entraram em contato comigo, mas Jesus ri tanto. Aliás, Jesus ri desse jeito. A gente conhece muito, muito pouco o Senhor, né? O Senhor rindo fala assim, Erim, tudo bem, mas que tal você ouvir, ou melhor ainda, quando você receber essas visões, é só me perguntar. Pergunta, queridos. Você pode dizer isso em voz alta ou bem baixinha. Eu responderei quando você me perguntar. Mas você deve perguntar, amados, você deve perguntar para o Senhor, tá? Deve perguntar. Então o Senhor fala, a lição acabou por hoje. Foi uma lição muito difícil. E aqui eu acredito que
Aqui ela fala mais, em breve os tempos estão prestes a ficar. Isso aqui é o que a nossa irmã fala. Vocês podem ver aqui no seu tempo. Ela fala, embora eu não tivesse certeza sobre tudo isso, agora sei que era Deus me guiando. Sim, amados. Ele guia, Ele envia sinais, Ele te protege, Ele faz tudo isso, queridos. Isso naquela corrida que você está. Onde você está? De A a B, de D a E. Onde você está nessa corrida? De M a N, de X a Y. Entendeu? E Ele quer moldar você de uma certa maneira. E aqui ela já não conseguiu entender o que o Senhor estava mostrando para ela. Mas Deus escolheu permitir essa outra pessoa, a mais capaz, ficasse paralisada, com medo. Isso aqui é quando ela saiu e aconteceu um evento na frente dela. E o rapaz que estava mais qualificado para ajudar, ele simplesmente se congelou. E ela, que não era tão qualificada, ela foi lá e ajudou essa pessoa, que aconteceu na frente deles. E ela falou, mais tarde, depois que as ambulâncias chegaram e partiram, conversei com essa pessoa sobre tudo o que aconteceu, pois mal conseguia me lembrar do que tinha acabado de fazer. Porém, ele se lembrou de tudo e viu que as pessoas me tratavam como se eu tivesse treinado durante anos. Isso vai ser você, amado. Fazendo essas coisas na rua com as pessoas, eles vão achar que você tem treinamento de vários anos. É o Espírito em você, né, queridos? Fazendo essas coisas. Então aqui ela continua, eu acho que vou terminar, isso aqui é tudo ela demonstrando, o coração, a experiência dela é muito, muito relevante para nós. Ela fala, parece que o inimigo havia impedido com sucesso o mais capaz de ajudar, que é capacitado, efetivamente congelando o seu caminho. No entanto, Deus então desviou o plano do inimigo, usando aquele menos esperado e aquele que nem mesmo era capaz ou treinado para ajudar, no caso é ela. O ponto de tudo isso é que apenas mostra que aqueles de nós que logo serão chamados ao serviço e se sentem inferiores e improváveis de serem chamados, podem ser exatamente aqueles que Deus escolheu. O Senhor tem falado isso, né, irmãos? Vai haver grande surpresa sobre isso. Se o remanescente está perto de você, as pessoas estiverem perto de você, as pessoas que você conhece, o Senhor brotar nelas e não brotar em você, etc. E o Senhor falou que vai ter surpresa, né? Vai ter surpresa. O Senhor não faz acepção de pessoas, mas sim nos vê exatamente cada um de nós, como nós somos, glória a Deus. O que realmente importa é que isso realmente é um problema do coração, pois Ele continuamente examina cada um dos corações. Tudo rescinge do coração, queridos. O Senhor falou uma coisa linda aqui, nessa mensagem aqui. Ele falou que o amor cumpre a lei. Lindo, né? Não acaba com a lei, mas cumpre a lei, né? A lei leva no amor. Lindo isso, né? E depois de 2000 anos, a igreja não entende. Eles pregam o pecado, a sujeira. E para você chegar ao Senhor tem que ser perfeito. E aí continua nesse canal. O Senhor está mostrando mais e mais coisas, né? Muito obrigado, Senhor. Ela então fala que Deus abençoe você com abundância. E ela fala que estou pronta para trabalhar. Isso aqui é 2016, é claro. Ela passou já 6 anos. Não, deixa eu ver, 7 anos. 7 anos praticamente. Olha só o tanto que ela deve ter crescido desde esse ponto aqui. E ela termina aqui dizendo muito amor e muitas bênçãos. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Aqui tem realmente um resumo do inimigo, que primeiro ele não para de te atacar. E como eu tenho mostrado aqui, eu até mostrei que graças a mim, quer dizer, o Senhor está falando que isso é bom. Isso é bom que o inimigo está te atacando. É isso que ele está falando aqui, irmãos. Graças a mim, você mantém o interesse do inimigo. É isso que ele está falando aqui. Em outras mensagens, como eu já tinha falado aqui. Graças a mim, quer dizer, isso é bom. Você fala coisas, você faz coisas, ou fala coisas, nesse caso, por exemplo, agora, é mais um assunto de falar, né? Então, a nossa irmã fala coisas que ninguém sabe, ou porque as pessoas é difícil de entender, etc, mas que o inimigo vê isso e fala, opa, eu tenho que calar ela. E ele faz isso com todos os que falam do Senhor, nesse final de rodada. Então, que isso sirva de consolo, meus queridos,
tá? Sirva de consolos, que o Senhor está conosco e a menor das coisas, apesar das suas dores que você está falando, eu não dormi bem ontem, mas eu sei de vários irmãos passando de várias coisas. No menor das coisas, querido, você pertence ao Senhor e o inimigo sabe disso. Né? Fique na paz e na glória do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Pai, por essa mensagem. Peço ao Senhor que abençoe essa mensagem, que caia em coração de todos, Pai. Que todos venham ver que o Senhor é bom e que o Senhor está conosco nessa jornada que nós estamos aqui. Jornada final de YZ, né, Pai? Obrigado, Senhor. Santifica essa mensagem, eu lhe peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fiquem na paz, queridos. Até a próxima. Tchau, tchau.